Hoje vou trazer um vídeo com opiniões pessoais bastante polémicas. Segue já a seguir à vinheta. Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e hoje te venho responder a uma tag do meu queridíssimo amigo João do Eu Leio GB. Ele nomeou-me para esta árdua tarefa, que é uma tag em que nós temos que responder a 7 perguntas relacionadas com obras que nós lemos. Mas vou já passar à primeira, vamos começar desde já. Mais uma vez um grande abraço para o meu amigo João e bora! Ora então, a primeira pergunta que ele me fez, e que a primeira pergunta desta tag é HQ que todo mundo fala, mas que nunca li. Ora bem, eu aqui vou aqui fazer um bocadinho de batota. Aliás, vou fazer batota em algumas delas. Porquê que é batota? Porque eu vou escolher duas. Porque para o caso de... Vou escolher uma série e vou escolher, se calhar, uma graphic novel mais isolada. Ora, a série que eu vou escolher e que eu nunca li é Astro City. Exatamente, Astro City, que é de Kurt Busiek, de Brent Anderson, e tem também as capas de Alex Ross, e também esteve envolvido na concepção da obra. É verdade, nunca li, já ouvi falar imenso de Astro City, dizem que é maravilhoso, possivelmente o melhor trabalho de Kurt Busiek, mas na realidade nunca li, infelizmente nunca li. É das coisas que eu tenho mais vontade de começar a ler. Outra obra que eu vou nomear, aqui a minha pequena batota, que é uma só graphic novel que eu ainda não li, é X-Men God Loves, Man Kills, que é qualquer coisa como X-Men Deus ama, o homem mata, traduzido. Esta já é escrita por Chris Claremont e é desenhado por Brent Anderson. Bem, falam autênticas maravilhas. Eu estou a pensar em adquirir agora nos reprints dos X-Men, vai ser os reprints dos ónibus do X-Men. Eu acho que ele vem, se não me engano, no ónibus número 2. Eu vou tentar, se calhar, adquiri-lo e sabendo que também esta graphic novel vem lá incluída. Dizem que é muito possivelmente a melhor história de sempre dos X-Men e, para pena minha, nunca a li. Por isso, deixo aqui então, estas são as minhas duas respostas, uma série e uma graphic novel. Ora, agora passando então à segunda questão. Personagem que não tenho mais vontade de ler de novo. Aqui vai começar um bocadinho polémica, amigos. Aqui eu avisei que eu ia ter aqui algumas opiniões polémicas. Não tanto na que eu vou nomear, que é a personagem que eu não tenho mais vontade de ler de novo é a Miss Marvel. Neste caso, Miss Marvel é a Kamala Khan. Ou seja, eu li o primeiro volume dela, aquele primeiro encadernado que saiu em americano e também saiu cá em Portugal, numa edição brilhante, lindíssima, como são todas, da Gifloy. Vocês sabem que eu já trouxe aqui imenso Gifloy, que é uma editora que aqui em Portugal, que é maravilhosa, é um capricho tremendo nas edições deles. Eu li esse primeiro encadernado, eu percebi a proposta, achei interessante, mas também percebi que eu não sou o público-alvo dela. É para um público, se calhar, mais adolescente. Eu não gostei, mas não me senti altamente identificado e, como tal, não me tenho dado vontade de ler. Quando eu estou a procurar algumas coisas para comprar ou estou a ver o que é que pode me interessar, normalmente quando surge Miss Marvel, normalmente passa à frente. Ou seja, é o personagem neste momento, se calhar, não tenho grande interesse em continuar. Ao contrário e aqui gera já aqui uma opinião polémica, 2 personagens queridíssimos que eu li até mais ou menos recentemente, fases aclamadíssimas deles e que eu não fiquei muito envolvido, sou sincero, é o Conan. O Conan, exatamente. Polémica já aqui. Conan. Eu li o Savage Sword, eu trouxe aqui vários vídeos de aquisições. Como vocês sabem, eu adquiri os primeiros 7 ou 8 volumes e eu sinceramente li o primeiro volume, o segundo, não me interessou, sinceramente, não me cativou, talvez porque também não senti grande nostalgia, não era um personagem que eu lia na altura dos formatinhos da Abril, eu não tive as coleções da Abril e, como tal, ao contrário de outros heróis, como se calhar o Hulk, o Homem-Aranhas e Super-Homens e por aí fora, se calhar também não há aquela nostalgia para me segurar ao personagem. De qualquer das formas, e o Justiceiro foi agora recentemente, eu li supostamente a melhor fase dele, eu já tinha lido Justiceiro,
nos formatos da Abril, porque ele vinha juntamente, ele andou um bocadinho nas Super Aventuras Marvel, se não me engano, e em outros títulos, chegou a estar também no título do Hulk, em determinada altura. Eram histórias que eu lia, mas que não era aquele personagem que me agarrava. Lia porque estava lá junto, mas não comprava junto, não comprava propositadamente. Era aqueles mixes, né, da Abril. Mas li agora o Max, gostei, eu fiz um review sobre o primeiro Complete Collection, e tem histórias magníficas, como tem algumas histórias um pouco desinteressantes, mas como eu estava a dizer, tanto o Conan como o Justiceiro, ao contrário da Miss Marvel, são dois personagens que eu quero dar uma nova chance. Às vezes pode ter sido da altura que eu li, sei lá, há vários fatores. Há alturas em que a pessoa não está para aí virada e quer ler outras coisas diferentes, ou então... Mas a estes dois eu quero dar uma nova chance. Ora, vamos saltar então. Terceira pergunta. Último quadrinho que eu li. Ora bem, a última coisa que eu li e esta resposta eu escrevia exatamente quase um segundo antes de começar a gravar, porque eu quis mesmo colocar aqui a última coisa que eu li, e vou ser bastante preciso nesta resposta, que é a última coisa que eu li foi Preacher número 58, edição 58. Que é de Garth Ennis, Steve Dillon e Glenn Fabry, que faz umas capas, meu Deus, hiperrealistas, mas num traço género pintado, meio... Parece que é género, não é aguarela, mas tem um género de quadro, parece uma pintura, parece um quadro, mas com realismo brutal. Fabulosa as capas do Glenn Fabry. O desenho também do Steve Dillon é fantástico, Garth Ennis faz uma história engraçadíssima. Mas pronto, estou-me aqui a adiantar. Isto não é um vídeo a falar sobre Preacher, e depois poderei fazer ou não. Também é uma obra já antiga, é que estou a lê-la muito recentemente, já toda a gente leu, se calhar já não há grande interesse em saber o que é que eu achei ou não achei. De qualquer das formas, estou a gostar bastante, mas eu não me quero estar a adiantar muito, porque eu tenho tido, e algumas delas eu vou aqui falar, tenho tido aí desilusões com os finais. Jesus. E aqui Jesus é engraçado colocar, falando de Preacher. Estou no 58, como a maioria se calhar sabe, que já leu, isto o run completo são 65, ou seja, vou começar agora a última fase, que é o Álamo, que é de 1 a 7, ou seja, são as 7 que faltam. Eu vou começar agora a entrar no final dos finais de Preacher. Claro que depois ainda tem os TPBs, com os tie-ins e por aí fora. Mas pronto, vou entrar agora no último run, espero que eu estou a gostar. Espero que não me desiluda ao final. Pronto, este é o último que eu li, específico, mesmo ao pormenor. Quarta questão. HQ que li, mas que ninguém conhece. Ora bem, não digo que ninguém conheça, mas não tenho ouvido ninguém falar no assunto, ou pelo menos é pouco falado, e é a COWL. C-O-W-L. É um acrónimo, não é? E eu não vou estar a dizer aqui o que é. É uma corporação, não sei o quê, qualquer coisa, pronto. Não sei, é um acrónimo em americano, eu não decorei. Esta obra é da Image Comics. Foi escrita por Kyle Higgins e depois tem Alex Siegel e Rod Reis no desenho. Como eu disse, é da Image. Saiu além de sair nas comics, não é? Saiu em 2 encadernados. Foi cancelado, curiosamente. É uma história, como é que eu ia te explicar? É um género de... uma adaptação, é um género de um Watchmen, é uma versão do Watchmen também, em que há uma organização liderada por um antigo super-herói, apesar de não ter superpoderes, mas era o primeiro dos heróis, que entretanto envelheceu, criou uma organização para apoiar o governo e para ajudar a polícia, e que entretanto já capturou praticamente todos os super-vilões, restando apenas um, e aí começa a história. Sobra apenas um, esse um é capturado, ou é morto, neste caso, é morto, e a partir daí deixa de haver super-vilões. Isto tudo coincide com a renegociação do contrato com o governo. E coincide mal, porque neste caso já não há super-vilões e o governo começa a ponderar, porque gasta imenso dinheiro com eles, eles são caríssimos, né? São super-heróis, conseguem lidar com ameaças que a polícia comum tem dificuldade, e então gera-se aqui um negócio de poderes, influências, e toda esta organização tenta utilizar meios obscuros para fazer com que a sociedade e o governo sinta necessidade que eles voltem. Bem, é aqui bastante complexo, dark,
Os personagens não são assim muito cativantes. Pronto, tem aspectos bons e maus. Eu não quero aqui alongar. Se vocês quiserem um vídeo que eu falo um bocadinho melhor sobre esta obra, que eu gostei, o final, mas pronto, eu não me quero estar a alongar muito. Se quiserem, deixem aqui nos comentários, eu depois faço um vídeo a falar um bocadinho melhor sobre este do Cowell, mas pronto, não é algo que eu tenha ouvido ninguém falar. Deixo agora aqui, esta é a obra que eu li que nunca ouvi falar ninguém sobre ela, pouca gente conhece. Vou deixar aqui duas menções, que é para produtos aqui de Portugal, que é O Amor é Apenas Uma Palavra, do Vete, eu já trouxe aqui no canal. E também vou deixar aqui as obras da Zone Comics, que é uma editora portuguesa, do Diogo Mané. Deixo aqui estas duas. Se vocês tiverem interesse em saber algo mais sobre elas, eu vou deixar aqui o link em baixo para vocês pesquisarem ou até adquirirem até as obras, se tiverem interesse. Ora agora, quinta pergunta. HQ que me surpreendeu. Ora, esta pergunta foi um bocadinho complicada, porque eu tive que arranjar aqui alguns critérios para definir o que é surpreender-me ou não me surpreender. Ou seja, qual era a expectativa que eu teria, quais são os critérios para lidar com essa expectativa. E o que eu escolhi como surpreendeu foi O Árabe do Futuro, de Riad Sattouf. Eu já trouxe aqui os 3 vídeos das 3 obras que já saíram em português. Eu sei que já saiu uma quarta em França. Bastante grande, até um volume bastante grande, praticamente com o dobro da largura da quantidade de páginas dos outros. Ora, porquê é que eu escolhi esta obra e não escolhi tantas outras? Por uma simples questão. Qual foi os critérios que eu defini? Por exemplo, eu podia pegar Maus, mas Maus acabou por não me surpreender. Porquê? Porque eu li Maus recentemente, aliás, a maior parte das coisas eu li recentemente, porque eu tive um hiato enorme, eu nunca falei muito disto no canal, mas eu tive um hiato enorme sem ler, muitos e muitos anos. Ou seja, eu li muito na minha infância, pré-adolescência, e voltei agora recentemente, em coisa de 3, 4 anos, a ler, e então muita coisa desse período eu só acabei por ler agora. Ora, como eu li agora, por exemplo, coisas como Maus, Watchmen, todas essas coisas que eu posso, e que gostei, não é, obviamente, mas acabaram por não me surpreender. Porquê? Porque eu já sabia que eram altamente aclamadíssimos, que tinham prémios, por aí afora. Outros produtos, como por exemplo produtos do Alan Moore, do Inferno, ou V de Vendetta, adorei, mas é Alan Moore. Ou seja, eu escolhi Árabe do Futuro porque era um produto que eu não via muita gente a falar, é de um autor que não é um autor mundialmente conhecido, ou seja, eu fui mesmo um bocadinho às escuras. Obviamente que eu já tinha ouvido uma referência, neste caso, do meu amigo Fernando do Central HQs. Acho que foi a única pessoa que eu ouvi falar na altura, antes de eu a comprar. Ouvi falar, entretanto passei numa papelaria, numa livraria neste caso, vi-o lá e disse, olha, vou dar uma chance, vou ler. E tive uma tremenda surpresa, porque não era nada super mega aclamado, não tinha o autor XPTO. Por exemplo, eu adorei recentemente Black Hammer. Black Hammer é muito bom, só que é Lemire. Eu já sei que o Lemire é um grande autor, por isso já estava à espera de qualquer coisa boa. Saga e por aí fora. E outras obras, eu posso nomear aqui muitas obras, nenhuma delas me surpreendeu porque eu já tinha mais ou menos uma expectativa, ou porque o autor era muito bom, ou porque o desenho era fenomenal, ou porque já saiu há X tempo e agora já não é nenhuma surpresa. Por isso, esta é a minha escolha para esta questão. Número 6, penúltima pergunta. HQ que me decepcionou. Ora, aqui vamos voltar à polémica. Que opinião polémica que eu vou ter aqui. E que me custou imenso, e por isso é que eu a escolhi. Eu vou fazer novamente batota. Eu aqui vou dar duas. Vou dar uma série e vou dar uma graphic novel. Ora, eu vou começar se calhar pela menos polémica. A graphic novel que me decepcionou foi Blankets, Retalhos, de Craig Thompson. Não gostei. Tinha lido e li e fiz um vídeo da Habibi, e na altura que eu pesquisei um bocadinho sobre a obra, vi várias opiniões a dizer que a Habibi era bom, mas que a melhor obra de sempre dele era Blankets, Retalhos. E então fui com alguma expectativa a ler Blankets e não gostei nada, sinceramente.
Lá está, também não... A história, para quem já leu, a história baseia-se um bocadinho num primeiro amor, ali num período de adolescência, escola secundária, algo assim do género, sobre um primeiro amor e a dor da perda e por aí fora. E eu achei a história, sinceramente, um bocadinho maçante, um bocadinho arrastada, não me identifiquei. Ele tem coisas boas, a escrita dele tem coisas boas, tem algumas passagens em que ele faz um flashback, as situações com o irmão, mas que depois no fim não ligam bem umas com as outras. Pronto, foi uma obra que eu não apreciei assim em demasia, neste caso falando de uma graphic novel, mas a polémica grande vai ser na minha outra opinião, que é relacionado com a série. A maior desilusão até hoje que eu já tive foi Sandman. Exato, não ouviram mal, é mesmo isso, Sandman. Que desilusão. Exatamente por aquilo que eu falei anteriormente, a expectativa, excesso de expectativa. Eu só li recentemente Sandman, lá está. E que desilusão. Não sei se é uma obra que pode ter envelhecido um bocadinho mal, se calhar quando saiu ali nos anos 80, se calhar era algo super inovador, e era algo super inovador, é uma maneira de contar de forma diferente. Neil Gaiman tem uma maneira de contar única, até porque ele vem também uma parte literária, e então ele é um bocadinho onírico nos contos dele. São tudo obras e é uma construção toda muito subjetiva, realmente, lá está, relacionado com o sonho, e faz todo o sentido. Nós no sonho temos uma mistura às vezes de realidade com aspectos surreais e por aí afora, e é assim a construção dele. E sinceramente foi uma desilusão tão grande. Estava à espera de algo, sei lá, superlativo, que me deixasse de queixo caído completamente, e deixou em certos momentos. A minha opinião de Sandman é que é assim, o Sandman saiu, uma das formas em que saiu foi em 10 volumes. Neste caso, cá em Portugal, a editora Levoar relançou em 11 volumes, porque ele dividiu as benevolentes em duas. Fez 2 trades mais pequeninos, como era uma obra grande, ele dividiu em 2, então em vez de ser 10, são 11. Originalmente, lá nos Estados Unidos, eles fizeram em 10 trades, nós cá fizemos em 11. E a questão é que a série tem contos que eu achei nota 10, mas nota 10 clara. Várias delas até no início. Eu gostei imenso do início, em que ele está aprisionado, a história toda que envolve o aprisionamento dele e por aí fora. Gostei muito quando ele se libertou, quando ele foi à busca dos seus artefatos. Gostei imenso. Aquele conto, aquele capítulo daquele vilão, não vou estar a dar spoilers, daquele vilão que tem a pedra, a joia dele, e que está aquele capítulo naquela lanchonete. Aquilo é surreal, aquilo é gore, aquilo é pesadíssimo. Aquele capítulo também com o Coríntio, quando há aquela assembleia dos serial killers, maravilhoso, espetacular. Mesmo o conto do gato que sonhava, sei lá, mais o do Orfeu, do filho dele, o primeiro conto, o conto em que ele casa e o que lhe acontece depois e o que ele vai fazer e vai ao inferno. Bem, maravilhoso. Só que a questão é que, para mim, do meio para a frente, depois quando ele entra num road trip, ele mais a irmã, delírio, por aí fora, não sei o quê, eu já não me... Eu aí fui-me perdendo, já não achei tão forte a construção, já achei bastante arrastado. Depois há várias coisas que depois não ligam no fim, são largadas durante a história, mas que depois não têm uma conclusão, são apenas colocadas, e eu acho que isso vai perdendo o foco primordial. Mas pronto, eu estou-me aqui a alongar demasiado, isto não é um vídeo review de Sandman, só para dizer que eu acho que tem capítulos nota 10, só como são tantos capítulos e a obra é tão grande, como vários deles andam ali numa nota, para mim, mediana, no género, numa nota 5, esses 10, no meio de tantos 5, vai gradativamente baixando a nota, e para mim a nota média será ali uma nota entre 6, talvez, uma nota 6. Entre 5,5 e 6 talvez seja a nota. Porquê? Porque aqueles pontos muito altos, no meio de tanto ponto, para mim, que acho mais mediano, baixa bastante a nota, então para mim foi a maior desilusão. Altamente polémico, mas é a verdade, do coração.
Para infelicidade minha, teria adorado. Aliás, eu quando pego em alguma coisa é para adorar, não é para estar a perder tempo. Vamos passar então agora para pergunta número 7. HQ que marcou a minha vida. Ora, eu aqui já falei de algumas bandas desenhadas que eu adorei, que eu gostei imenso. Eu não quis estar aqui a trazer repetições em nenhuma das questões. Eu quis estar aqui a trazer muitas repetições. Há várias que me marcaram, mas eu vou trazer aqui uma que eu não falei, que é das primeiras obras que eu li neste meu retorno à banda desenhada, e foi Miracle Man, de Alan Moore. Achei fenomenal. Foi o meu primeiro Alan Moore, e foi também a minha primeira obra, entre parentes, fora dos supers habituais DC e Marvel, aquelas histórias mais leves. Foi a primeira história mais complexa de super-heróis que eu li, e eu achei e continuo a achar fascinante. Nós tivemos felizmente a sorte de ter uma edição, uma integral, uma edição definitiva aqui em Portugal pela Giflay Studio, mais uma vez, espetacular, uma edição magnífica, e só tenho a agradecer, porque foi uma obra que me tocou de uma maneira e me fez querer ver mais. Por exemplo, estou agora a ler Preacher, que também não é o típico super-herói, é mais pesado e por aí fora. E trouxe-me para a diversidade. Principalmente foi isso. Retirou-me um bocadinho do super-herói mais leve e de obras mais de entretenimento puro, para algo mais denso, mais pesado, que me fizesse pensar um bocadinho mais. Ora, estas foram as minhas respostas às perguntas desta tag. Eu agora vou querer dar continuidade a esta tag e vou nomear então 2 canais. Um deles é o Jorge, que é um colaborador do canal do Fernando Central HQs. Passa a bola a ti, Jorge. E vou passar também para JJ do canal Só o que Sei HQs. Vou-lhe passar também a bola para esta tag para dar continuidade, e estou curiosíssimo para saber as vossas respostas. Ora, e se tu gostaste deste vídeo, subscreve o canal. Se ainda não subscreveste, partilha, comenta, dá like. Não te esqueças, segue o Instagram, tem lá vídeos das aquisições que vão chegando, eu vou ali abrindo e mostrando, e outras pequenas curiosidades que eu possa ter para mostrar por lá. E já sabes, se tiveres interesse em adquirir alguma obra, e se quiseres ajudar o canal, tenhas aqui em baixo os links para tu poderes adquiri-las. Muitos dos links trazem alguns descontos associados. Aproveita e já sabes. Até mais!